Agora a gente vai para a nova fase da operação que investiga o desvio de bilhões de reais de aposentadorias e benefícios do INSS. Para entender os caminhos do esquema, a gente começa resgatando um personagem revelado na fase 1 e já preso, Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Isso porque, segundo a PF, ele é a figura central que puxa o fio, inclusive, dos alvos de hoje. A gente vai ver agora. O principal deles é o vice-líder do governo no Senado, Everton Rocha, do PDT. Ele é apontado não apenas como beneficiário dos desvios, mas como sustentáculo político do grupo criminoso. A PF, inclusive, encontrou conversas entre dois funcionários do Careca em um grupo intitulado Senador Everton. Ele foi alvo de busca e apreensão. Já o nosso próximo personagem foi preso mesmo, além de exonerado do cargo. Adroaldo Portal, secretário executivo do Ministério da Previdência. Secretário executivo é a segunda pessoa mais importante no Ministério. A investigação localizou numa planilha do Careca a anotação de um repasse de R$50 mil para Adroaldo, além de depósitos em espécie no valor total de R$250 mil. O terceiro alvo que a gente vai destacar aqui é a empresária Roberta Luxinger, suspeita de fazer parte do núcleo político da organização. De acordo com a PF, ela ajudava o Careca a esconder bens e a movimentar dinheiro por meio de contas e empresas de fachada. Ao todo, foram 5 pagamentos feitos a pedido do Careca, que totalizaram R$1,5 milhão. No total, 14 pessoas foram presas na operação de hoje. A gente vai destrinchar tudo o que foi revelado pela investigação, começando pelo que a PF chamou de braço político do esquema. Quem ajuda a gente nessa tarefa, ao vivo de Brasília, é o Ricardo Abreu. Boa noite, Ricardo. Oi, Renata. Boa noite a você e a todos. A Polícia Federal cumpriu 16 mandados de prisão, sendo que 2 ainda estão em aberto e mais de 50 de busca e apreensão foram cumpridos. 2 endereços são ligados ao vice-líder do governo no Senado, o Everton Rocha, do PDT. Os agentes estiveram no escritório dele, no Maranhão, e na casa dele, aqui em Brasília. A PF afirma que o senador seria o beneficiário final, sócio oculto, de operações financeiras criminosas, recebendo recursos ou benefícios por meio de intermediários. Alguns, seus assessores parlamentares. A polícia cita como evidência do envolvimento um arquivo encontrado em conversas de funcionários do Careca do INSS, intitulado Grupo Senador Everton. A PF chegou a pedir a prisão do senador, mas o ministro André Mendonça, relator dessa operação no STF, negou o pedido. Ele concordou com o parecer da Procuradoria-Geral da República, que considera que ainda não há prova direta de que o Everton recebeu dinheiro do esquema, Renata. Ricardo, vamos agora tentar fazer um pouco mais, provocar essas baixas, analisar essas baixas no Ministério da Previdência que esse assunto está provocando. Porque o Ministério continua a ser um reduto do PDT. Vamos lembrar que é o partido do senador Everton Rocha, é o partido do ex-ministro Carlos Lupe, o primeiro a cair nessa história toda, e do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que está preso desde o mês passado. Sim, Renata. E hoje um dos alvos foi o número 2 dessa pasta, como você apontou, Adroaldo Portal, que tem relações históricas com o partido. O secretário executivo do Ministério da Previdência vai ficar em regime domiciliar usando tornozeleira eletrônica. Segundo as investigações, entre outubro de 2023 e janeiro de 2024, houve créditos por meio de depósitos em espécie na conta de Adroaldo, que totalizaram quase R$250 mil. Adroaldo foi assessor do senador Everton Rocha entre 2019 e 2023. E ele também já trabalhou como chefe de gabinete da liderança da bancada do PDT, na Câmara e no Senado. Durante a ação, o ministro da Previdência, Volney Queiroz, também do PDT, se reuniu com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Em seguida, ele disse que não tinha conhecimento do envolvimento de Adroaldo Portal nesse esquema. Adroaldo chegou antes de mim aqui no Ministério, cumpria aqui as funções como um técnico aplicado e competente, surpresa, claro, e voltei aqui imediatamente para o Ministério e tomei a providência de pedir a exoneração dele e já encaminhei o substituto, que é o doutor Felipe Cavalcante.
A PF prendeu ainda Romeu Carvalho Antunes, filho do careca do INSS. Segundo as investigações, Romeu passou a ser o principal articulador do esquema depois da prisão do pai em setembro. Renata. Ricardo, por falar em filho, vamos a um outro ponto de atenção. A investigação encontrou mensagens sobre repasses do esquema que teriam sido feitos a um personagem identificado como filho do rapaz. Sim, segundo a PF, Renata, em uma mensagem, o careca do INSS fez referência à necessidade de pagar mais uma parcela de R$300 mil. Questionado pelo sócio dele no esquema, Milton Salvador, o careca afirmou que o dinheiro era para o filho do rapaz. Em seguida, Milton envia uma mensagem ao careca do INSS comprovando o pagamento dos R$300 mil para a RL Consultoria e Intermediações Limitada. Na decisão, o ministro André Mendonça relata que a quantia seria destinada pelo sentido das mensagens ao filho do rapaz. Mas o ministro não explica quem seria essa pessoa. A dona da empresa RL Consultoria é Roberta Luxinger, apontada como integrante do núcleo político da organização. A empresária é amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, um dos filhos do presidente Lula. Hoje, o presidente disse que todas as pessoas que estiverem envolvidas diretamente ou não serão investigadas. Muitas das coisas estão em segredo de Estado. Eu, sinceramente, já li a respeito alguma notícia e eu tenho dito para os meus ministros, tenho dito para as pessoas que participam da CPI, é importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas, todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. O senador Everton Rocha declarou que o Supremo reconheceu não haver provas de participação dele e que colabora para o esclarecimento dos fatos. O advogado de Roberta Luxinger afirmou que ela jamais teve qualquer relação com descontos do INSS e que as conversas também com Antônio Camilo Antunes ocorreram antes das revelações de fraude. A defesa de Romeu Carvalho Antunes não se manifestou e nós não conseguimos contato com as demais defesas. O Ministério da Previdência e o INSS declararam que vão continuar colaborando com as investigações e que atuam para recuperar os recursos desviados. Renata. Ricardo, muito obrigada. Bom descanso para você. O escândalo do INSS é o maior revelado em 3 anos deste governo Lula. Não em valores, que nisso o Master está na dianteira, mas por onde ele pega. Bilhões roubados de aposentados num esquema que começou a vir a público em abril e que, hoje ficou claro, ainda está vivo. O esquema nasceu antes deste governo, é verdade. Mas também é verdade que ele pega em cheio gente que esteve e que ainda estava neste governo 8 meses depois da fase 1 da operação da PF. Não é trivial o número 2 do Ministério da Previdência é preso, nem busca e apreensão contra o vice-líder no Senado. E um outro ponto que chama a atenção: faxina é coisa do passado. O Ministério da Previdência é um feudo de um partido político, o PDT. O escândalo já derrubou várias pessoas ligadas ao PDT. E no lugar delas entram, no mais das vezes, pessoas ligadas ao PDT. Por que isso? Ainda ninguém se deu ao trabalho de explicar ao público.